Saúdo a todos com a paz esteja convosco. Seja muito bem-vindo a esta pregação, a esta mensagem, a esta live. Fique conosco até o final e certamente Deus vai falar com você neste momento. Em nome de Jesus Cristo, estamos iniciando. Oro a Deus para que o Senhor fale com você. Oro a Deus para que o Senhor, Ele edifique a sua vida. Nós vamos falar sobre um tema, a glória da segunda casa. Vamos ver como Deus, na sua infinita graça, nos reconstrói, Ele refaz, Ele torna novamente as coisas e muda a nossa estrutura. De maneira que a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. Em nome de Jesus Cristo, convido você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Esdras, no capítulo 10, que nós vamos ler quando Esdras, ele relata que ali se levantou os edificadores e lançaram então os alicerces do novo templo. Nós sabemos que o templo magnífico, idealizado por Davi, construído por Salomão, pela desobediência do povo, aquele templo extraordinário foi derrubado. Mas passados muitos anos, muitas décadas, o Senhor liberou uma palavra de reconstrução do templo. E Esdras relata quando esses alicerces do novo templo, um templo bem mais simples, começou ali a ser construído. Esdras, capítulo 3, versículo 10, fala assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo, apresentaram-se os sacerdotes todos devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor de acordo com as orientações de Davi. Você está lembrando daqueles cultos maravilhosos, você estando dentro da casa de Deus, você estando ali trabalhando nas visitas, os levitas paramentados, os sacerdotes, as trombetas. Eles cantavam alternadamente, louvando, adorando, rendendo graças ao Senhor. E falavam: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo dava júbilo, louvava ao Senhor, porque os alicerces do novo templo, da reconstrução, estavam sendo postos. Primeiramente, eram só alicerces, mas já simbolizavam uma grande alegria para aquele povo, para o povo de Israel. Esdras ainda fala que alguns homens já idosos que viram aquele primeiro templo, aquele templo que Salomão construiu e a sua glória, como aquele templo era muito lindo, quando viram ali os alicerces do segundo templo sendo postos, eles choraram, porque o templo antigo era muito vistoso, muito luxuoso. Este novo templo já seria, desde o seu alicerce, um templo muito mais simples. Então eles choravam, mas uns também se alegravam, de maneira que os povos vizinhos, vendo aquela celebração, ouvindo aquela celebração, o versículo fala que o júbilo e o lamento se fazia tão grande que as vozes se ouviam de muito longe. Então, a palavra de Deus fala que este povo agora lançou ali os alicerces e fez ali uma grande festa, um grande júbilo, misturado com lamento, com música, com adoração, com louvor, porque os alicerces estavam sendo postos. Mas, amado irmão, você que está nos acompanhando, a palavra de Deus diz que os inimigos começaram
a planejar a queda, a paralisação daquela obra. Você sabe que o inimigo tem tentado nos parar. Parar você. Parar a mim, a minha família, a sua família. Parar a igreja. Os inimigos tentam nos parar na nossa reconstrução, na nossa simplicidade. O inimigo e os inimigos tentam nos parar. E como os inimigos tentam nos parar? Aqui no livro de Esdras fala que os vizinhos foram até Zorobabel e foram falar com Zorobabel. E os inimigos falaram a Zorobabel, oferecendo ajuda. Falaram assim, no capítulo 4, no versículo 2: desejamos ajudar-vos a construir, porque nós também queremos cultuar o vosso Deus. Eles queriam fazer ali uma celebração ecumênica, uma falsa celebração, uma celebração enganosa. E o inimigo tem nos tentado parar há muito tempo com estas coisas. E foi isto que foi proposto a Zorobabel, que era o governador de Israel, de Jerusalém naquele tempo. Vamos te ajudar, vamos caminhar juntos. Nós também adoramos, nós também queremos adorar este seu Deus, que tem mais uma mão amiga para ajudar. Vocês terminarão esta obra mais rápido. E o inimigo tem tentado nos parar faz muito tempo. Tem tentado parar você com falsas doutrinas, falsos ensinos. Tem tentado fazer você pensar coisas diferentes do que a palavra de Deus ensina. Tem tentado colocar óculos nos seus olhos para que você veja na palavra de Deus doutrinas que não contém, que não estão na palavra. Tentado misturar, tentado fazer com que você desista da fé que uma vez te foi dada. O inimigo tem, às vezes, tentado caminhar junto, e nós temos resistido a tudo isso. Os inimigos da construção também fizeram uma segunda proposta, porque Zorobabel falou assim: não nos cabe andar junto com vocês, nós vamos construir este templo da maneira que Deus nos ordenou, não precisamos de vocês. E nós temos resistido a essas investidas do inimigo. Mas aí, os inimigos de Zorobabel e do povo de Deus, daquela construção, aqui em Esdras, no capítulo 4, no versículo 4, vendo então aqueles povos vizinhos, inimigos daquela construção, que não queriam ver Israel na sua glória novamente, tentaram então desanimar, desencorajar, mudar o ânimo dos obreiros, das pessoas que trabalhavam naquela obra, intimidá-las, atrapalhar a realização daquela obra. Eles chegaram a subornar alguns conselheiros para tentar frustrar os planos. Então, primeiro eles tentaram se misturar, não conseguindo, eles tentaram desanimar a construção daquela obra. Não conseguindo também desanimar, como o inimigo também não tem tentado nos desanimar, mas não tem conseguido, porque Deus é mais na nossa vida. Então, os inimigos daquela construção fizeram então uma intriga, uma acusação, colocaram o povo de Israel em conflito com o rei da Pérsia, o grande império da Pérsia, que à época comandava toda aquela região. E eles foram perseverantes, porque antes de começar aquela construção,
houve ali uma autorização de Ciro e de Dário para que fosse ali construído aquele templo. Mas eles ficavam tentando se infiltrar, tentando desanimar, até que mudou então o rei, Assuero ou Xerxes. Então, vendo eles que mudou lá o rei, levantaram uma acusação. E essa acusação fez com que aquele governador, aquele rei, parasse a obra. Eles tentaram desanimar o povo de Deus. Eles tentaram se infiltrar dentro do povo de Deus. E não conseguindo, eles mandaram, por meio de intrigas, eles conseguiram parar aquela construção. E eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que passou por grandes provações na vida cristã. Passou por perda de filhos, perda de irmãos na fé queridos, passou por traições, passou por ventos de doutrina, passou por calúnias, intrigas, passou por tentativas de desânimo espiritual. Mas agora nós estamos posicionados como aquele povo também estava. Aquele povo foi impedido de construir o templo por um decreto. Assim como nós estamos, impedidos de congregar, impedidos de fazer a obra no sentido de nos locomovermos às visitas, ao evangelismo, às pessoas. E alguns que passaram por tantas dificuldades na vida, agora estão com as ferramentas abaixadas, agora estão pensando em desistir, agora estão se acomodando, agora estão flertando com a vida lá no mundo. Pessoas valorosas que estavam lá na construção do templo, lançando os alicerces, trabalhando, que o inimigo tentou desanimar, tentou tirá-los e não conseguiu. Mas agora nós estamos aí, nem 2 meses, numa quarentena, numa dificuldade, num momento diferente, 60, 70 dias, e tem pessoas, por ficarem fora dos cultos, das pregações, dos ensinos, à distância, tem parado e desanimado. Esta é a situação de muitos, mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando aqueles inimigos acusaram Israel para o rei Assuero, o rei Xerxes, eles falaram assim: rei, busque aí nos seus arquivos antigos quem foi essa nação de Israel. Eles tiveram reis poderosos. E o rei realmente buscou e viu lá a glória de Israel, e como Israel muitas vezes não se dobrou. E o rei falou: não, esse povo não pode prosperar novamente, esse povo tem que ser detido. E o rei mandou parar aquela obra, com medo da prosperidade do povo de Deus. O inimigo, ele tem tentado parar, ele tem tentado cercar a prosperidade do povo de Deus, mas não é assim, porque ele sabe quem somos nós. Claro que Deus nos conhece muito melhor, mas o inimigo sabe os nossos feitos, as nossas proezas que fizemos em Deus, e ele tem tentado nos parar. Ele tem relembrado como foi relembrado os tempos de Davi, os tempos de Salomão, e aquele povo falou: esse povo é perigoso,
não deixe esse povo se erguer, porque se esse povo se erguer, esse povo conquista toda a terra. Então aquela obra parou, aquela obra cessou. Os inimigos, quando tiveram uma positiva resposta do rei, os inimigos foram àquela reconstrução, entraram em Jerusalém e à força arrancaram os obreiros do seu trabalho, os construtores do seu trabalho. E aqueles construtores ficaram ali, sem poder o que fazer, de mãos atadas, mas Deus estava com eles. Deus soberanamente estava usando aquela situação para fazer um povo forte surgir. Deus estava usando aquela situação para que Zorobabel, que era o governador, estivesse ali mais firme, para que Josué, que era o sacerdote à época, também estivesse mais limpo, para que o povo estivesse mais apto para receber a glória de Deus. Creia, meu amado irmão, que o Senhor, neste tempo, onde você não tem conseguido exercer os seus dons, neste tempo, onde você não tem conseguido fazer a obra de Deus, que eu sei que muitas vezes é o que você mais gosta, neste tempo em que o inimigo tem colocado incertezas em nossa mente, quanto ao futuro, neste tempo de muitos desafios, creia e saiba que é neste tempo que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está te preparando para um tempo diferente, para algo novo, para um tempo melhor, mais aperfeiçoado na presença de Deus. É isso que aconteceu com o povo de Deus. Eles pararam aquela construção, eles pararam aquela obra. E eu vou falar para você, o povo abaixou as armas. Você tem abaixado as suas armas? Mas aí o capítulo 5 de Esdras nos fala que o profeta Ageu e o profeta Zacarias se levantaram e puseram-se a pregar aos judeus. E em nome do Deus de Israel, incentivaram aquele povo a tomar suas ferramentas novamente e retomar aquela construção. Eu quero aqui concluir dando duas perspectivas a você nesta palavra. Primeira perspectiva é a visão que teve o profeta Ageu. O profeta Ageu, vou abrir aqui a palavra. O profeta Ageu, ele, quando falou ao povo, ele falou de situações materiais, de situações que o povo precisava rever seus conceitos, mudar. O profeta Ageu, primeira coisa que ele falou àquele povo que estava de mãos abaixadas, como talvez você esteja neste momento, sua família, sua congregação, a sua igreja, sua vida. O profeta Ageu falou: vocês estão falando que não é tempo de voltar a construir, a reconstruir. Deus diz assim: não é você que coordena o tempo que é hora de reconstruir, mas é o Senhor. Se o Senhor manda reconstruir agora, é agora que você deve reconstruir. Que aquele povo estava acomodado, aquele povo se acomodou,
Aquele povo ficou naquele conforto, e aquele povo não quis mais voltar à construção do templo. Mas Deus levantou o profeta Ageu e disse: sou eu, o Senhor, que vos mando reconstruir. O templo é meu e não é seu. O profeta Ageu também disse: vocês falam que não é tempo de reconstruir, que não é tempo de grandes projetos na obra de Deus, que não é tempo de grandes projetos espirituais, que não é tempo de ganhar almas, que é tempo apenas de sobreviver. Vocês estão nas vossas casas luxuosas, nas vossas casas estocadas. Vocês estão aí buscando a vossa prosperidade, o vosso sustento. E eu vou dizer para você: a casa de Deus está passando necessidade e você está na sua casa luxuosa. Você está dentro da sua casa, você está preocupado com você está preocupado consigo mesmo, e a casa de Deus, e a obra de Deus na sua vida, e aquilo, e os sonhos e os planos de Deus. Você tem se preocupado com o material, você tem se preocupado com o que comer, com o que beber, com o seu emprego, com o seu futuro. Mas eu vou falar para você: a casa de Deus tem que continuar a reconstrução. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Também foi dito pelo profeta Ageu: se a minha casa, se o templo não estiver de pé, nada prospera. Aquele que pensa receber salário, recebe salário em saco furado. Por quê? Porque talvez você tenha se esquecido da obra de Deus na sua vida, e você tem procurado ir para a esquerda, ir para a direita, tentando batalhar. Você pensa que vai conseguir alguma coisa, mas se a obra de Deus, se o templo de Deus, se a reconstrução não estiver sendo feita, tudo que você conseguir vai ser como ser depositado num saco furado. Hoje você ganha, amanhã você perde, porque você está perdendo o norte do que é o mais importante, que é o Senhor na sua vida. Quer continuar sendo um templo bem edificado na presença de Deus, fundamentado nos apóstolos e nos profetas, estando em Cristo Jesus, aleluia. Então cresça, continue firme, avante, caminhe. Não olhe para o material, olhe para o espiritual em primeiro lugar, porque o material será colocado em saco furado se a sua vida espiritual não estiver em dia na presença de Deus. E que Ageu também falou àquele povo. Ageu falou àquele povo: olha, realmente há dificuldades. Realmente o templo não vai ser como o templo de Salomão. Realmente os mais idosos que viram a glória daquele primeiro templo têm razão de chorar. Mas eu vos digo, a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. A glória será maior. Ageu falou àquele povo: a glória será maior. É tempo de descobrir novas coisas, novos desafios. É tempo de se reinventar. É tempo de se desafiar. É tempo de você olhar esses 60, 70, 80, 90 dias que Deus está proporcionando uma vivência diferente do Evangelho. Talvez você nunca experimentou, para que você se reinvente. E eu vou te falar, a glória da segunda casa será maior. Você vai sair espiritualmente mais fortalecido do que você entrou nesse período sem congregar, nesse período sem estar junto da palavra de Deus. Você vai sair mais forte, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É isso que vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. É isso que você precisa ter em mente, que Deus permitiu
cessar aquela obra para preparar o povo, para que quando aquele povo arrependido voltasse, realmente a glória fosse derramada sobre a vida deles. Mas eu também quero falar de como Zacarias profetizou e viu aquela obra. Também quero falar como Zacarias, ele olhou a paralisação daquela reconstrução. Ageu atacou a inércia do povo. Ageu foi em cima da avareza do povo, da omissão do povo em relação à construção, sendo que estavam tocando a sua vida. Ageu, ele falou de salário, mas Zacarias, ele foi para um outro caminho. Zacarias recebeu a profecia, a palavra de Deus, sob outra perspectiva. E eu quero que essa perspectiva esteja presente na sua vida, no seu conhecimento neste momento. Porque Zacarias, ele tem uma série de visões. E nós iremos nos deter à visão do capítulo 4 e do capítulo 3 do livro de Zacarias. No capítulo 3, Zacarias vê Josué, o grande sacerdote. Josué, o sacerdote que responsável por ministrar naquele templo que deveria ser construído. Josué também estava parado. Então Zacarias olha para os céus e vê, no capítulo 3 de Zacarias, vê Josué e vê o anjo do Senhor Josué diante do anjo do Senhor. Mas Zacarias também vê Satanás ao lado de Josué. O adversário estava ali pronto para acusar Josué. Pronto para acusar. Você sabe por que muitos não têm mais disposição para reconstruir? Porque estão sendo acusados por Satanás. Porque realmente a nossa briga, a nossa luta, não é aqui nas regiões. Claro que nós devemos trabalhar, claro que nós devemos nos dispor. Tem mudanças materiais, físicas, de disposições que precisam ser realizadas dentro de nós e por nós, como Ageu nos falou. Mas também nós não podemos perder que há uma briga sendo realizada lá nos céus, lá nas regiões celestiais. E é isso que ocorreu, porque efetivamente aquela construção parou, porque havia um decreto, havia ali inimigos, havia ali uma omissão do povo de Deus, havia problemas reais, mas aquilo é o que estava ocorrendo aqui na terra. Porque lá nos céus, Satanás estava arquitetando o seu plano para impedir aquela construção. E é isto que Zacarias nos mostra por meio das suas visões. Zacarias olha Josué sendo acusado pelo adversário. Mas sabe que Deus falou a Satanás? Sabe que o anjo do Senhor falou? Que o Senhor te repreenda. Foi isso que Deus falou, que o anjo do Senhor falou a Satanás, que o Senhor te repreenda. Então, Zacarias viu vestes sacerdotais. A palavra de Deus diz que
Zacarias 3, no versículo 4. Tirai as vestes de Josué, tirai as vestes impuras, e colocai sobre ele vestes novas, de grande nobreza. Tirou as vestes do pecado, tirou a acusação do inimigo, tirou aquilo que estava sendo uma fonte de legalidade ao adversário, foi retirado e foi dado ali vestes sacerdotais de grande nobreza. Agora ele era sacerdote, com vestes reais. E não só as vestes, mas a palavra também fala que um turbante purificado sobre a sua cabeça, para que agora os pensamentos dele também estivessem no centro da vontade de Deus. E foi colocado um turbante limpo sobre a cabeça de Josué, e com a ordem: anda na minha presença, segue os meus caminhos, porque você foi purificado. Era isso que Zacarias estava vendo. E quando Zacarias olhou Josué, ele não viu apenas Josué, mas ele viu a nação de Israel, que por meio daquela paralisação estava sendo purificada, com vestes novas, com um turbante sobre a sua cabeça, estava sendo limpa, estava sendo tratada, estava sendo passado pelo fogo. Porque muitos dentro da casa de Deus estavam precisando de purificação, estavam precisando de reflexão, estavam precisando perder o seu chão, o seu alicerce, porque estavam apoiados nos cultos, mas não tinha efetiva vida espiritual. Mas eu vou falar para você, quando parou, e aí sim, só ficou a pessoa, Deus e Satanás. Só ficou a pessoa, Deus e Satanás. Talvez é assim que você está se sentindo, mas eu vou falar para você: Deus repreende o adversário, Ele repreende o teu acusador, e Ele te dá vestes novas, Ele te dá um turbante novo, Ele manda você caminhar purificado do teu pecado. Esta palavra, ela ocorreu porque além das mudanças físicas, as mudanças naturais, as mudanças que necessariamente precisavam ser feitas, no plano espiritual também precisam ter mudanças para que Deus realmente faça uma grande obra e uma reconstrução e derrama a glória na sua casa. E o capítulo 4, Zacarias tem uma outra visão. Ele vê um candelabro. Ele vê ali, a palavra diz: vejo uma menorá, um candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, 7 tubos. Há também 2 oliveiras. Então eu indaguei: meu Senhor, qual o significado dessa visão? Zorobabel, Josué era um sacerdote, significava a restauração espiritual do povo. Zorobabel era o governador, o governante civil, que estava mais propriamente a liderança daquela construção. E Zorobabel talvez estava esperando que um grande exército se levantasse, o povo de Deus pegasse em armas e vencesse os inimigos e derrotasse até a Pérsia. Talvez Zorobabel estava esperando uma outra nação vencer a Pérsia, e aí esta nova nação ser mais propensa a Israel, e aí o templo ser novamente construído. Zorobabel estava pensando, como governador daquela terra, de alguma maneira, a força, continuar aquela construção. E na visão de Zacarias, Deus diz: esta é a palavra
que você entregará a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você está esperando o quê? É pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Você percebe que coisas precisavam acontecer para aquela reconstrução? Pense aí na sua vida. Coisas precisam acontecer e você precisa se colocar no centro da vontade de Deus para que essas coisas ocorram. Mas não perca de longe que o importante na sua vida é a obra de Deus na sua vida, é os planos de Deus sobre você, é o chamado dele, é o reino de Deus, não são as coisas materiais, mas saiba também para que você alcançar as coisas espirituais, para que você alcance a glória da segunda casa, também há nos céus uma confiança em Deus, que há a repreensão do inimigo e Deus te dá a vitória, ele te purifica, e há uma palavra de Deus. Não confie na sua força, não confie na força de ninguém, não confie nos carros, não confie nos cavalos, não confie no seu braço, confie em mim, no meu Espírito, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra, porque quando Ageu e Zacarias combinaram essas profecias e derramaram essas profecias sobre o povo, então Zorobabel se levantou e ajuntou aquele povo, junto com Josué, e o capítulo 6 nos mostra, o capítulo 6 de Esdras nos mostra a vitória do povo de Deus. Eles começaram a construção, e os inimigos falaram assim: vocês não podem construir isso, vocês estão impedidos de construir isso, há um decreto proibindo a vossa construção, parem com isso. E Zorobabel continuou construindo, porque a palavra de Deus o purificou e o mandou construir sobre a base do Espírito. Ele continuou construindo, ele continuou fazendo, a obra não parou mais, ele ajuntou aquelas pessoas, ele ajuntou os seus obreiros, e ele continuou aquela obra, glória a Deus. E eu vou falar para você em nome de Jesus Cristo: continue a obra, continue a obra, não pare a reconstrução, porque quando você terminar essa reconstrução, a glória de Deus irá descer sobre você e sobre a sua casa em nome de Jesus, e a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Portanto, não pare, portanto, não desista, portanto, fique firme, portanto, caminhe em nome de Jesus. E aquelas pessoas continuaram a construção, e vieram os questionamentos, e Deus bradou dos altos céus, e Deus derrotou o inimigo, e Deus fez com que aquele decreto fosse caído por terra, e o povo de Deus fosse exaltado, e aqueles inimigos perseguidos em nome de Jesus. É esta obra que vai acontecer na sua vida. Basta que você continue, ore, fique firme em nome de Jesus. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Creia, viva este momento, mas não perca que Deus continua firme nos seus propósitos, em nome de Jesus. Entrega esta palavra a você, receba para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.